Meus queridos, estou aqui de volta ao canal HTC, sou o Eliel MS, e gostaria de compartilhar com você essa meditação diária do dia de hoje, dia 22 de setembro de 2018, onde eu pude perceber na palavra de Deus, em Mateus no capítulo 27, do verso 15 ao 26, uma forte palavra de Deus, e demonstrando claramente como que a história é cíclica, como que ela se repete, né? E por que eu percebi isso? Porque está claramente aqui nesse contexto o que nós estamos vivendo hoje, né, em 2018, nas eleições para presidente da República do nosso país. Não só para presidente, mas principalmente para presidente, porque nós vemos isso claramente, né? Um homem justo que vem para tentar fazer o bem, e ele é surrupiado, surpreendido por uma conspiração que não quer, né, que ele assuma, porque sente no seu discurso a condenação que logo virá. E essa condenação irá prendê-los, irá realmente colocá-los atrás das grades, porque a sua conduta é hipócrita. Pregam uma coisa, posam de justos, mas na verdade são corruptos, ladrões, salteadores. Então, nós vemos isso claramente em nossa política, e quando nós olhamos para esse texto que fala do julgamento de Jesus, né, ali diante de Pôncio Pilatos, e eu ficou muito claro, saltou diante dos meus olhos. Eu sei que não vou aqui ser tão profundo teologicamente, eu estou me referindo mais pelo contexto histórico, ou seja, eu quero pegar o pano de fundo histórico do que aconteceu e tratar com a história atual. É óbvio que tratar da história na sua decorrência, enquanto ela está viva, né, é muito difícil determinarmos, né? O historiador fica muito complicado. Normalmente nós precisamos olhar para 10 anos atrás e para analisar como fato histórico, né? Porque tem bastante produções, já tem muitas coisas que realmente podemos palpar como documento e trazer, né, à luz claramente posições claras do que realmente aconteceu, né? Então, o que está acontecendo, realmente a gente pode olhar e sermos surpreendidos futuramente que não é realmente aquilo que nós acreditávamos. Porém, quando eu olho para o contexto, né, do que está escrito aqui, eu vejo muito claro, né, que a história ela está se repetindo. E aqui o povo ficou do lado errado da história. E eu não quero fazer o mesmo. É por isso que eu venho compartilhar de alguma forma, tá bom? Eu quero mostrar aqui alguns personagens. Por exemplo, havia um homem justo, que era Jesus, que estava ali sendo acusado injustamente. Você pode pensar, logicamente, que eu estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Não. Nesse caso aqui você vai ver que ele vai estar em outro contexto. Eu estou me referindo a Jair Messias Bolsonaro, porque muitas pessoas o julgam, ele levou uma facada, as pessoas sem analisar o seu discurso, sem ouvir. Por exemplo, Jesus, só para elucidar o que eu quero dizer, porque Jair Messias Bolsonaro está mais para o Messias Jesus do que para outra coisa, porque Jesus, ele também muitas pessoas eram desconfiadas, mas todos aqueles que iam conversar com Jesus, por exemplo, Nicodemos, né, José de Arimateia, homens influentes que tiveram encontro com Jesus, simplesmente mudaram de opinião e passaram então a segui-lo, né? Então, todos aqueles que têm um contato direto com Jair Messias Bolsonaro, ouve suas propostas, vê o que estão fazendo com ele, as injustiças que ele está sofrendo, né, a tentativa de homicídio, ataques, mudam de opinião. Assim como eu também a princípio não era um defensor, tinha muitos pé atrás, mas depois de começar a analisar, ver todo o contexto, entendendo através da palavra de Deus que nós precisamos realmente de uma figura como ele, então o meu voto foi para ele, ok? O segundo personagem é o ladrão Barrabás. Esse sim, eu acredito que está mais para o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele comprovadamente é um ladrão.
foi condenado, está preso, tem milhões de provas contra ele, ele roubou muito, destruiu o nosso país. Como historiador, já tem mais de 10 anos desde que ele assumiu o seu governo, então nós temos vários documentos que comprovam e podemos afirmar que ele é quem a justiça realmente diz que ele é. Então, por que ele é Barrabás? Porque Barrabás também tinha esse mesmo discurso, um discurso de ódio, um discurso de invasões, de destruições, de querer se livrar do domínio de Roma à força, invadindo propriedades, apoiando outros ladrões, fazendo conspirações, assassinando pessoas, como Lula mandou assassinar Celso Daniel. Então, ele é o Barrabás desse contexto histórico que nós estamos olhando aqui em Mateus 27, do versículo 15 ao 26. E nós temos outros personagens que eu quero ler, que você talvez não tenha um contato com a Bíblia, eu quero ler para que nós possamos analisar. O versículo 24 ao 26 diz assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Nesse contexto aqui nós vemos mais alguns personagens que talvez você não tenha muita familiaridade, né? Que não lê a Bíblia e tal, que não é evangélico, mas eu quero te mostrar. Pilatos, o responsável omisso, lava as suas mãos, porém a decisão era dele, e ele sabia que aquele julgamento estava errado, e ele lavou as suas mãos. Nós olhamos esses responsáveis aqui, né, como o judiciário, muitos que são pessoas honestas, mas que veem outros colegas sendo corruptos, soltando os seus bandidos, fazendo políticas e não agem. Políticos também, autoridade do meio político, empresários, mas também eu e você, cidadão comum, porque nós temos a autoridade no dia 7 de outubro, próximo dia 7 de outubro. Povo de Deus, para sermos curtos nesse vídeo, apesar de nós estarmos falando de um país que realmente é laico, mas o laico nós precisamos entender que é o Estado secular, que tem em seu princípio não se intrometer em assuntos religiosos, nem para condenar, nem para absorver, nem a favor, nem contra. Esse é o Estado laico, ok? Estado laico não significa que ele não possa ter princípios cristãos. Estado laico significa que ele não toma as suas decisões com base na Bíblia, por exemplo, como é o Estado de Israel, que a sua Constituição são os 10 mandamentos. Então, Estado laico é isso que nós precisamos entender. Agora, o Brasil, segundo o IBGE de 2010, é um país cristão, de 86,8% de cristãos. Ou seja, é um país regido, norteado, fundado em princípios de valores cristãos. Logo, torna-se uma disputa nessa eleição entre a honestidade e desonestidade, amor e ódio, violência e paz, iniquidade e justiça, parcial, aquele que é parcial, é faccioso, contra o imparcial, reto, íntegro, equitativo. Então, nós já aprendemos com essa história da Bíblia que a escolha do povo foi uma escolha completamente errada, porque eles escolheram o ladrão, apesar de, no contexto do todo o evangelho, nós sabemos que era necessário ser assim, porque era necessário Jesus passar pela cruz. Isso já é um conceito teológico, mas trazendo para a nossa política, será que é necessário nós falarmos como aquele povo? Então caia o seu sangue sobre nós, sobre nossos filhos, ou seja, caia a punição da má escolha sobre tanto a minha geração quanto a geração dos meus filhos? Será que nós vamos ficar realmente à mercê de uma escolha aonde mais alguns anos, 4, 8, sei lá quanto, viemos de 16 anos aí de PT, de completa desordem, completa destruição, completa roubalheira? Será que realmente nós estamos no momento de tomarmos mais uma decisão errada, de continuarmos mais anos e anos vivendo sobre a égide da corrupção? Pelo amor de Deus,
Vamos olhar para a história e ver que não dá mais para errarmos. Não tem como errarmos de novo. E se nós temos um país de quase 87% de cristãos, entre eles católicos, evangélicos, né, que são cristãos, pessoas que têm os seus princípios, os valores cristãos, nós temos que escolher alguém que comungam da mesma fé, da mesmo princípio. Porque, apesar dele não tomar leis a favor ou contra a religião, mas ele também não vai tomar decisões que privilegia essa outra religião, a religião ateísta, a religião homofóbica, dos gaysistas, dos ativistas gays, a religião feminista. E são religiões sim, são grupos religiosos sim, que têm princípios, têm cartilha, têm Bíblia, eles têm toda uma constituição voltada para destruir a nação que se chama pelo nome do Senhor, para destruir o povo que Deus elegeu para adorá-lo, para exaltá-lo e glorificá-lo. Então, você comunga da mesma fé que eu, você que crer que esse país tem soluções, você só tem poucas opções. Uma delas é o justo, aquele que é honesto, aquele que vem trabalhando. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Ele é o MS, vota em Jair Messias Bolsonaro. Forte abraço para todos e venhamos ficar com essa palavra e venhamos meditar que o Brasil tem solução. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Um forte abraço de estalar os ossos para você.